Tobirama se esforça ao máximo para salvar aqueles que foram capturados pela árvore divina, mas seus esforços acabam sendo em vão. Enquanto isso, Sakura e Kakashi estão ansiosos para entender o que está acontecendo do lado de fora e questionam Sasuke a respeito. Sasuke, no entanto, deixa claro que Sakura e Kakashi não estão em posição de fazer perguntas. Naruto, irritado, argumenta que eles deveriam trabalhar em equipe, mas Kakashi acaba concordando com Sasuke, reconhecendo que ele é o único que consegue analisar a situação externa e que, portanto, deveria liderar o time 7. Naruto não concorda, e Sasuke explica a situação deduzindo que todas as pessoas tenham sido capturadas pelo Genjutsu de Madara, restando apenas eles 4 a salvo. No sonho de Hinata, vemos sua vida ideal, onde ela está ao lado de Naruto, aproveitando um momento romântico ao ar livre em uma praça, enquanto Neji e Hanabi os observavam discretamente. Já Kiba sonha em ser o Hokage e emite um decreto que obriga a todos os ninjas de Konoha a terem cachorros. No sonho de Shino, ele descobre uma nova espécie de inseto e voa feliz pelos céus, explorando sua descoberta. Por outro lado, Choji sonha com um banquete preparado por sua esposa amada, e ele se deleita com a comida enquanto é carinhosamente apreciado por ela. Shikamaru, em seu sonho, presencia uma discussão entre seu pai e sua mãe, e observa a relação entre Asuma e Kurenai felizes com sua filha. Ele conclui que o casamento parece ser uma grande chatice, e decide que não quer se envolver nisso. Temari aparece e concorda com ele, e ambos seguem por caminhos diferentes. Ino, por sua vez, sonha com Sasuke e sai disputando seu amor, cada um tentando conquistá-la para ser sua esposa. Lee sonha em derrotar Naruto e Neji com o poder da primavera da juventude, ganhando assim o amor de Sakura. No sonho de Sai, ele é elogiado pelo seu sorriso, considerado o mais belo de Konoha. Kankuro, por outro lado, sonha em ter aperfeiçoado a marionete de Sasori, transformando em uma obra-prima que ele chama de divindade guardiã da areia, ficando muito satisfeito com sua criação. Temari sonha que seus irmãos a procuram constantemente para pedir conselhos, valorizando muito sua opinião, o que a deixa bastante feliz. A Mizukage sonha com o dia de seu casamento, enquanto Gaara imagina uma infância feliz ao lado de sua família, com sua mãe ainda viva entre eles. No sonho, seu tio lhe diz que um amigo veio visitá-lo, e descobrimos que é Naruto. Os dois então saem alegres para brincar juntos. De volta ao presente, Sasuke explica que a luz da lua está propagando o Genjutsu, e que eles só poderão sair da proteção do Susanoo quando o Tsukuyomi infinito chegará ao fim. Após alguns minutos, a luz brilhante no céu finalmente desaparece, permitindo que Sasuke desfizesse seu Susanoo. Naruto percebe que Zetsu Negro não foi afetado e pergunta a Sasuke se era possível despertar todos do Genjutsu. Sasuke responde que um Genjutsu criado pelo Rinnegan provavelmente só pode ser desfeito por outro Rinnegan. De repente, Madara se aproxima em um piscar de olhos e declara que ele se livraria deles como o salvador desse mundo. Sasuke alerta seus companheiros para que fiquem atentos, pois estavam cercados pelas sombras de Madara por todos os lados. Madara então afirma que libertou as pessoas de seu sofrimento, dor e vazio, pôs fim a todas as guerras ninjas, transformando o inferno em paraíso, finalmente corrigindo o erro de Hashirama. Ele explica que Hashirama falhou em sua tentativa de reformar o mundo ninja, enfatizando que desconfiança e ressentimento nunca desapareceram, e em vez de paz, houve mais conflitos e batalhas, que se transformaram em guerras, custando inúmeras vidas. Essas batalhas evoluíram para a primeira, a segunda e a terceira grandes guerras ninja, sendo esse, segundo Madara, o legado do mundo criado por Hashirama. Embora admita ter iniciado a quarta guerra ninja, Madara destaca que inicialmente propôs a entrega pacífica das bijus. Agora, todos estão presos dentro da Shinju, vivendo em seus próprios sonhos e mundos ideais. Ele afirma que seu único desejo era ser o salvador que poria fim à longa história de lutas entre os ninjas. No entanto, para sua surpresa, ele é subitamente apunhalado por Zetsu Negro, deixando todos impactados pela cena. Madara percebe que não consegue se mover, e confuso, questiona por que Zetsu Negro está fazendo isso, já que ele mesmo criou, acreditando ser sua própria vontade encarnada. Zetsu Negro, porém, revela que Madara estava enganado, afirmando que sua verdadeira vontade é a de Kaguya. Sasuke e Naruto lembram-se das palavras do sábio dos 6 caminhos sobre Kaguya e ficam chocados com a revelação. Enquanto isso, todos os ninjas presos pela árvore divina começam a ter seu chakra sugado, drenado em uma direção específica. Sasuke percebe que as sombras de Madara desapareceram e logo uma imensa fonte de chakra começa a emergir do solo, acumulando-se em Madara contra sua vontade. Notando que todo esse chakra era de seus companheiros, e temendo o que estaria por vir, Naruto e Sasuke decidem agir rapidamente, avançando para o ataque. No entanto, antes que possam fazer qualquer coisa, são imobilizados pelos cabelos de Madara, que os envolvem, deixando-os paralisados. Naruto alerta Sasuke que se não deterem o inimigo imediatamente, todos os seus companheiros terão o chakra absorvido e morrerão. Contudo, Zetsu Negro responde que seu objetivo não é matar todos. Ele explica que Kaguya, em uma época passada, usou mesmo o Tsukuyomi infinito em seu povo, mantendo as pessoas vivas e preservadas para formar um exército. Zetsu Negro revela que Kaguya transformou essas pessoas em Zetsus brancos, e que estes são o resultado da lenta transformação daqueles que ficaram sob o efeito do
antigo Tsukuyomi Infinito. Madara, confuso, argumenta que o Tsukuyomi Infinito é um jutsu dos Uchiha destinado a trazer paz eterna ao mundo ninja, como foi escrito no monumento de pedra deixado pelo Rikudou Sennin. Zetsu Negro então revela que ele existe há milênios, muito antes de Madara, e que desde que encontrou o monumento de pedra deixado por Hagoromo, teve tempo suficiente para alterá-lo. Ele esclarece que o Tsukuyomi Infinito não é um jutsu para criar sonhos pacíficos, mas sim para reunir enormes quantidades de chakra dos indivíduos aprisionados por ele. Zetsu Negro afirma que Madara apenas agiu como um instrumento da vontade de Kaguya, da mesma forma que Obito foi manipulado. Ele revela que Madara, assim como Obito, não passavam de uma peça no plano de Kaguya. Nesse momento, o corpo de Madara começa a ser completamente fundido com o chakra, juntamente com o Zetsu Negro, que liberta Obito de seu controle e se transforma na progenitora de todo o chakra do mundo. Ao perceber as marcas Yin Yang em Naruto e Sasuke, Kaguya imediatamente os lança contra o solo e começa a atacá-los, atingindo-os contra as rochas. Sakura, paralisada de medo, fica imóvel enquanto Kaguya passa por ela, observando com seu Byakugan. Kaguya deduz que foi Hagoromo quem concedeu o poder a Sasuke e Naruto. Sasuke reflete que o chakra de Kaguya está em um nível completamente superior ao de Madara e compreende que Hagoromo sabia que ela apareceria, por isso os preparou. Kakashi pergunta qual é o verdadeiro objetivo de Kaguya, e ela responde que é a árvore divina. Ela afirma que aquele lugar é seu precioso viveiro e que não pode permitir que eles continuem a danificá-lo, estando determinada a encerrar a batalha de uma vez por todas. Então, Kaguya os transporta para uma nova dimensão, onde Naruto e os outros se veem caindo em direção a um mar de lava. Kakashi rapidamente percebe que não se trata de um genjutsu, enquanto Sasuke invoca seu falcão. Naruto pede que ele ajude os outros dois companheiros, mas Sasuke opta por salvar apenas Naruto, que vê que Kakashi, usando sua inteligência e habilidade, conseguiu se salvar junto com Sakura, além de Obito também. Sasuke é direto com Naruto, explicando que se um deles morrer, o mundo estará condenado. Ele ressalta que apenas o poder Yang do Rikudou em Naruto, e o poder Yin em si próprio, tem a capacidade de selar Kaguya, e que se falharem, a humanidade será extinta. Sasuke menciona que durante o Tsukuyomi Infinito, Kakashi e Sakura estavam próximos de Naruto, e foi apenas por coincidência que ele os salvou, nada mais que isso. Naruto entende a seriedade das palavras de Sasuke, mas explica que em momentos assim, seu corpo age por instinto, como quando Sasuke o protegeu na ponte durante a luta contra Haku. De repente, o pergaminho que mantinha Kakashi e Sakura suspensos se queima e se rompe, fazendo com que eles comecem a cair novamente. Enquanto Naruto tenta salvá-los, Kaguya aproveita a distração e ataca, atingindo o falcão de Sasuke, fazendo com que todos comecem a cair de novo. Por outro lado, Hashirama percebe que as estacas de Madara finalmente começaram a desaparecer, permitindo-lhe se mover. Tobirama, por sua vez, segue em direção ao local onde sentiu o enorme chakra, buscando entender melhor a situação. Hiruzen e Minato têm a mesma ideia. De volta a outra dimensão, vemos que Naruto conseguiu salvar a todos, tendo descoberto que pode voar graças ao chakra do Rikudou. Ele então cria um clone e deixa Sakura e Kakashi sob os cuidados deste. Kaguya reconhece o chakra do Rikudou em Naruto, mas afirma que todo o chakra pertence a ela e avança com a intenção de unir todo o chakra em um só novamente. Naruto tenta proteger-se de seu poderoso ataque, mas é lançado para trás. Sasuke ativa seu Susanoo e dispara uma flecha, trocando de lugar com ela na tentativa de surpreender Kaguya. No entanto, Kaguya toca no Susanoo de Sasuke, causando uma enorme explosão que lança o Uchiha em direção à lava. Enquanto Naruto tenta se estabilizar no ar, Sasuke se teletransporta, trocando de lugar com uma das esferas de Naruto, fazendo-o parar. O clone de Naruto aproveita a distração para resgatar Obito, enquanto Naruto original cria uma plataforma para que Sasuke possa permanecer suspenso no ar. Nesse momento, Kaguya abre um portal dimensional e aparece por trás deles. Quando Naruto e Sasuke a percebem, ficam totalmente paralisados. Emocionada, Kaguya vê em Naruto e Sasuke uma lembrança de seus dois filhos e afirma que chegou a hora deles se unirem a ela. Zetsu Negro se envolve em Naruto e Sasuke, começando a drenar seus chakras. Ele observa os sentimentos de Kaguya e menciona que ela foi selada por seus próprios filhos. Naruto fica confuso e pergunta por que o Rikudou selaria sua própria mãe, questionando se não foi o Jubi que foi selado. Zetsu Negro esclarece que Naruto deve ter entendido errado, revelando que ele também é filho de Kaguya, criado com o único propósito de reviver sua mãe. Ele não se surpreende com a ideia de que Naruto e Sasuke encontraram Hagoromo e receberam o poder necessário para selar sua mãe, observando que é raro ver as reencarnações de Indra e Ashura cooperando de forma tão eficaz. Percebendo que Naruto e Sasuke não têm conhecimento do que realmente aconteceu, Zetsu Negro decide contar a história da mãe e como ele surgiu, enquanto continua a extrair o chakra deles.
Muito tempo atrás, um objeto desconhecido vindo do espaço caiu na Terra, e no local onde ele caiu surgiu uma enorme árvore. Alguns milênios depois, uma luz desceu do céu na floresta, e os subordinados do rei local notaram que era uma mulher. Essa mulher era Kaguya, que inicialmente foi levada diante do rei Tenji, e foi considerada uma possível espiã de outro país. Sentindo-se ameaçada, Kaguya usou seus poderes para desmaiar todos os subordinados presentes e se apresentou ao rei, revelando seu nome e se declarando como a guardiã da Shinju. O rei a acolheu e designou uma assistente para cuidar de suas necessidades. Naquela época, os países estavam em guerra por territórios. Enquanto alguns buscavam resolver os conflitos pacificamente, outros não tinham a mesma intenção. Certa noite, o rei Tenji descobriu que Kaguya passava as noites observando o céu. Ele se aproximou dela e prometeu que sempre que ela se sentisse sozinha e olhasse para o céu, ele estaria ao seu lado. Perguntou se havia algo que ela desejava. Kaguya respondeu que seu desejo era pela paz, sem mais guerras, e Tenji decidiu fazer de tudo para realizar esse desejo. Com o tempo, o país rival intensificou suas ações, e Tenji, que já estava envolvido romanticamente com Kaguya, recebeu a notícia de que um grande exército inimigo estava se aproximando da fronteira. Ele disse a Kaguya que precisava partir imediatamente para as linhas de frente para buscar a paz, e prometeu que retornaria logo. Kaguya foi enviada para um local seguro, mas um traidor infiltrado passou a informação para o país rival, que então planejou sequestrar Kaguya atraído por sua beleza. Diante disso, Kaguya usou seu poder para executar um massacre contra os adversários, deixando os sobreviventes atônitos com a destruição que causou. Na manhã seguinte, enquanto Tenji estava em uma reunião para negociar um tratado de paz, o integrante do país rival chegou e exigiu a execução imediata de Kaguya, ameaçando que a guerra não acabaria enquanto ela não fosse punida. Este relatou o massacre cometido por Kaguya contra seus homens e trouxe uma testemunha para comprovar a veracidade dos acontecimentos. Tenji, incrédulo, foi ao local do massacre e encontrou o sangue espalhado pelo chão. Diante da devastação que Kaguya havia causado, e para evitar mais mortes na guerra, ele se viu sem escolha a não ser ordenar a execução de Kaguya. Kaguya então começa a ser perseguida junto com sua assistente. Durante a fuga, ela sente que estava enfraquecida, e Aino percebe que Kaguya estava grávida. Aino decide levar essa informação a Tenji, esperando que ele reconsidere suas ações. No entanto, ela é atingida por uma série de flechas e acaba caindo no chão, morrendo devido aos ferimentos. Sem esperança nos humanos, Kaguya se aproxima da árvore divina e consome seu fruto, adquirindo um poder imenso. Ela então ascende aos céus e abre uma fenda dimensional, executando o primeiro Tsukuyomi infinito. Com isso, raízes começam a emergir e envolver todos ao seu redor, criando um casulo que os aprisiona. Kaguya então declara que governaria o mundo junto com seus filhos. Ela deu à luz a gêmeos, Hagoromo e Hamura. Com o passar dos anos, os filhos cresceram, e Kaguya continuava a olhar para os céus todos os dias, como se estivesse esperando por alguém. No entanto, seus filhos não sabiam o que se passava em seu coração, pois ela nunca revelou nada a eles. Uma jovem chamada Haori os encontrou para informar sobre uma discussão causada pelo enfraquecimento repentino do fluxo do rio. Hagoromo e Hamura decidiram investigar a situação. Hamura usou seu Byakugan e descobriu que uma grande rocha estava bloqueando o fluxo do rio. Ao chegarem ao local, Hamura perguntou de onde havia surgido aquela rocha, já que ela não estava lá da última vez que haviam visitado o lugar. Hagoromo deduziu que a rocha poderia ter caído de algum lugar ou ter sido colocada ali por alguém. Hamura então comentou que ninguém seria capaz de mover uma rocha tão grande, exceto sua mãe ou seu irmão. No entanto, nesse momento, ouviram uma voz que assumiu a responsabilidade pela rocha, e logo perceberam que se tratava de um sapo falante. Em seguida, um urso selvagem apareceu, e o pequeno sapo demonstrou seu poder atacando a criatura e fazendo-a fugir. Gamamaru se apresentou e explicou que havia colocado a rocha ali para encontrar os irmãos. Ele pediu que os acompanhassem e apontou para a árvore divina, perguntando se eles já haviam visto o local de perto. Hagoromo respondeu que sua mãe havia instruído a não se aproximarem daquele pico e que todos deviam seguir essa lei, afirmando que ninguém sabia o que havia do outro lado. Gamamaru enfatizou que a verdade sobre a Shinju estava além daquele pico. Ele revelou que a árvore divina estava absorvendo o poder do lugar e que enquanto ela existisse, a terra continuaria a enfraquecer, deixando os irmãos com dúvidas. Gamamaru se afastou, instigando-os a descobrir o que havia além do pico. Ao retornarem, Hagoromo e Hamura encontram um viajante que se apresenta como vendedor de remédios, que busca autorização de Kaguya para fazer negócios na região. Hamura rapidamente percebe que o homem é um charlatão e afirma que a vila possui o poder de sua mãe e de seu irmão para curar qualquer doença a qualquer momento. Ele ordena que o homem se retire imediatamente. O vendedor foge, e ao observar a árvore divina de longe, considera a possibilidade de obter um pequeno galho para vender por uma fortuna. No entanto, é interrompido por Hagoromo. Hagoromo pergunta ao vendedor se ele já havia ido além do pico. O vendedor responde que não, mas menciona rumores sobre pessoas se rebelando contra o ritual da Shinju, que Kaguya realiza. Ele diz que recentemente surgiram rumores de que Kaguya é uma tirana. Hagoromo, pensativo, pede que o homem se vá. Hamura se aproxima de seu irmão e ambos veem várias pessoas, incluindo Haori, partindo em direção ao ritual da Shinju. Ao se aproximarem de Haori, ela informa que recebeu uma mensagem para comparecer ao ritual e que não tinha escolha, pois era uma cerimônia estabelecida por Kaguya há muito tempo. Ela entrega um colar a Hagoromo, dizendo que foi um prazer conhecê-los, e pede que não a esqueçam. Hagoromo e Hamura vão imediatamente até sua mãe e imploram para que ela suspenda o ritual da Shinju. Kaguya
Kaguya responde que não pode fazer isso, e mesmo sendo seus filhos, não tolerará desobediência. Hagoromo então pede que pelo menos, ela explique o que acontece com aqueles que participam do ritual, já que ninguém nunca voltou. Kaguya afirma que o ritual é necessário, mas que seus filhos ainda não precisavam saber os detalhes. Ela informa que deixaria o local mais uma vez e conta com seus filhos em sua ausência. Hagoromo diz a Hamura que pretendia escalar o pico e seu irmão decide acompanhá-lo. Ao chegarem ao local, Hamura ativa seu Byakugan e nota algo estranho nas raízes da árvore. Eles se aproximam e entram na caverna, onde encontram os vários casulos enfileirados. Ao fazer um corte em um deles, eles descobrem que se trata de Haori. Hagoromo fica devastado ao perceber que ela estava morta, fazendo despertar o Sharingan. Com isso os irmãos compreendem a verdade sobre o ritual da Shinju. Hagoromo e Hamura procuram por Gamamaru, que os conduz ao país dos sapos. Ao chegarem, Hagoromo percebe uma presença de poder misterioso no local. Gamamaru fica surpreso ao notar que um humano consegue sentir essa energia. Ele explica que o poder que Hagoromo está percebendo é conhecido como poder sábio, que flui livremente naquele lugar. O sapo leva os irmãos até uma bola de cristal, explicando que ela grava tudo o que acontece acima do solo. Ele revela o passado, mostrando o momento em que o meteorito caiu e formou a árvore divina, e como Kaguya chegou após isso. Gamamaru detalha os eventos que levaram ao sacrifício do povo para a árvore divina. Ele explica que para evitar que todos os humanos fossem extintos, Kaguya selecionou alguns, apagou suas memórias e os trouxe de volta, e que somente ela conhecia a verdade completa. Hagoromo percebe a necessidade de falar com sua mãe e pede a Gamamaru que o ensine a usar o poder sábio, caso seja necessário. Gamamaru, embaraçado, admite que teve uma visão profética, mencionando que sapos raramente sonham, e quando sonham é como uma profecia. Ele revela que sonhou com Hagoromo e Hamura lutando contra Kaguya, mas não sabia o desfecho da batalha. Com isso, ele concorda em ajudar Hagoromo a dominar o poder sábio, algo que Hagoromo consegue aprender rapidamente. Por outro lado, Kaguya, de volta de sua viagem, encontra Hamura e pergunta sobre Hagoromo. Hamura tenta esconder a verdade, mas Kaguya deixa claro que não há como enganá-la, e demonstra seu poder superior diante de seu filho. わらわの白眼はお前のをはるかに上回る。 Durante seu treinamento com Gamamaru, Hagoromo sente que finalmente dominou o poder sábio. Nesse momento, um sapo mensageiro chega com a notícia de que Kaguya retornou à vila e que não conseguem se comunicar com Hamura. Gamamaru suspeita que Kaguya tenha descoberto seus planos. Percebendo que o confronto final estava próximo, Hagoromo decide evacuar os civis inocentes. Ao entardecer, ele se dirige aos aposentos de sua mãe, preparado para o inevitável embate. Antes de partir, Gamamaru entrega a Hagoromo um amuleto, um tesouro passado de geração em geração no país dos sapos. Ele explica que como as vidas de todos estão em risco, Hagoromo deve usá-lo com sabedoria. Esse amuleto infundido com o poder sábio, foi criado com o sacrifício dos ancestrais de Gamamaru. Ele só pode ser usado uma vez, mas tem a capacidade de restaurar completamente Hagoromo, mesmo que esteja à beira da morte. Com o amuleto em mãos, Hagoromo avança para confrontar Kaguya. Kaguya, já ciente de que seus filhos haviam quebrado as regras, o confronta. Hagoromo, por sua vez, questiona sua mãe, dizendo que ela deve entender o motivo de sua raiva. Ele declara que amava todos e revela que descobriu o que ela fez no passado, perguntando por que ela cometeu atos tão terríveis. Kaguya responde que seus filhos não podem imaginar o quão perigosos os outros seres podem ser e que por isso, um exército é necessário. Ela revela que veio de um lugar muito distante além do céu, um local que seus filhos jamais poderão alcançar. No entanto, ela alerta que um dia virão buscá-la, pois o amor não funciona com os outros, e que a única linguagem que compreendem é o poder. Hagoromo implora para que sua mãe sinta o poder do amor mais uma vez e interrompa o ritual da Shinju. No entanto, Kaguya recusa, afirmando que apesar de ter protegido e criado seus filhos durante todo esse tempo, parece que tudo foi em vão. Ela declara que não há entendimento possível entre eles e que agora tomará de volta o poder que concedeu a Hagoromo. De repente, Hamura surge e avança contra seu próprio irmão. Confuso, Hagoromo não entende por que Hamura o ataca. Kaguya então afirma que se o amor de que Hagoromo fala realmente existe, ele não será capaz de matar Hamura. Hamura, sem plena consciência de suas ações, continua a atacá-lo. Sem escolha, Hagoromo se vê obrigado a tomar uma medida drástica. Ele se defende do ataque de Hamura, e com um ataque direto, perfura seu irmão, o que faz seu Sharingan evoluir para o Rinnegan. Hamura recupera a consciência, mas em estado crítico. Hagoromo então usa o poder sábio dos sapos para curá-lo. Nesse momento, Kaguya vem para fora e revela seu olho na testa. Enquanto Hagoromo e Hamura se preparam para o embate final, eles percebem a árvore divina se transformando em uma criatura colossal. A verdadeira batalha começa, com a Shinju se transformando no Jubi para proteger Kaguya. Após um combate intenso que dura meses, causando efeitos catastróficos na Terra, Hagoromo e Hamura finalmente conseguem superar o poder de Kaguya. No momento decisivo, antes de ser selada, Kaguya usa suas últimas forças para criar Zetsu Negro, encarregando-o da missão de revivê-la no futuro. Após selar sua mãe e libertar
libertar todos que estavam presos no Tsukuyomi infinito, Hagoromo decide dividir o Juba em 9 partes, criando os Biju. Ele faz isso com a intenção de cuidar dessas criaturas, ensinando-as a confiar nos humanos e a ajudá-los. Hamura, por sua vez, decide permanecer próximo à sua mãe. Ele explica que durante o tempo em que foi controlado, pôde sentir a consciência de Kaguya dentro de si e percebeu que ela estava sempre com medo. Hamura entende que apesar de suas ações, sua mãe agiu conforme acreditava ser o melhor para protegê-los. Ele sente que Kaguya era no fundo, apenas uma mulher solitária. Antes de partir para a lua, Hamura promete que observará atentamente o mundo que Hagoromo construirá, sempre vigiando do céu. No presente, Zetsu Negro revela que foi deixado sem poder algum após a batalha, o que o levou a mergulhar ainda mais na escuridão, elaborando cuidadosamente um plano para ressuscitar sua mãe. Ele conta que naquela época, Hagoromo, sem saber das suas intenções, criou Indra Ashura e fundou uma religião chamada Ninshu. Com o tempo, Hagoromo faleceu, mas antes de morrer, espalhou os Biju por várias partes do mundo. Zetsu Negro explica que para reviver Kaguya, ele precisava da Shinju e de um Tsukuyomi infinito, que só poderia ser invocado com o Rinnegan, um poder que exigia o chakra de Hagoromo. Esse chakra foi passado para Indra Ashura, e as Biju componentes do Jubi foram espalhadas pelo mundo. Para alcançar seu objetivo, Zetsu primeiro manipulou Indra, aproveitando-se de sua frustração por ter perdido a sucessão, e incita o clã Uchiha descendente de Indra a seguir o caminho do poder. Ele distorceu a mensagem deixada por Hagoromo, fazendo os Uchiha acreditarem que o Tsukuyomi infinito era o caminho para a salvação. Zetsu Negro se vangloria por ter perpetuado um ciclo de guerra e busca por poder entre os clãs Uchiha e Shinju, sempre tentando despertar o Rinnegan nas reencarnações de Indra e Ashura, mas sempre falhando. 1000 anos se passaram até que na era de Madara e Hashirama, ele acreditava que Madara conseguiria, e esse seria o primeiro passo para conseguir reviver Kaguya, mas Madara foi derrotado por Hashirama. Apesar dessa derrota, o destino não traiu Zetsu de recomeçar tudo de novo, já que Madara, prevendo uma possível derrota, havia planejado um último recurso. Ele sabia que se fosse derrotado, Tobirama, que estudava os mistérios do Sharingan, não eliminaria seu corpo de imediato. Madara então usou o Mangekyou Sharingan para programar um jutsu de ativação tardia em si mesmo. Ele sacrificou seu olho direito usando Izanagi, reescrevendo a realidade para transformar sua morte em uma ilusão, deixando um clone em seu lugar. Depois, ele usou a carne de Hashirama, que havia arrancado com uma mordida, para se curar, transplantando-a em suas feridas. Após esses eventos, Madara finalmente despertou o Rinnegan e invocou a Gedo Mazo. Ele usou a estátua para cultivar a carne de Hashirama, prolongando sua vida. Naquele momento, Madara acreditava que os Zetsus brancos eram um subproduto desse processo. No entanto, na realidade eles eram pessoas que haviam sido aprisionadas no Tsukuyomi infinito. Zetsu Negro continua explicando que permaneceu nas sombras do clã Uchiha, fingindo ser uma criação de Madara. Ele então deu início ao plano para reunir as Biju, manipulando Obito e formando a Akatsuki, guiando o grupo em direção à guerra. Para fortalecer o poder militar da organização, ele intencionalmente fez com que Kabuto descobrisse o cadáver de Madara, usando-o como moeda de troca para garantir a cooperação de Obito. Finalmente, durante a guerra, o Tsukuyomi infinito foi ativado conforme planejado, e com a enorme quantidade de chakra reunida a partir dos humanos aprisionados, ele conseguiu reviver sua mãe. Naruto, irritado, se liberta e ajuda Sasuke a se soltar, ambos se preparando para criar uma abertura para o jutsu de selamento, enquanto o clone de Naruto socorre Obito. Decidido a usar uma técnica que vinha praticando em segredo mais que o Rasengan, Naruto estava ansioso para testá-la. Sasuke tenta usar seu Amaterasu contra Kaguya, mas ela consegue absorver o ataque. Naruto então avança em alta velocidade, criando vários clones ao redor de Kaguya. Ele decide usar sua técnica mais inusitada e transforma seus clones em homens seminus diante de Kaguya, que fica momentaneamente paralisada. Sakura, incrédula e furiosa, não acredita que essa estratégia funcionaria contra uma inimiga tão poderosa. No entanto, para a surpresa de todos, a distração funciona. Kakashi reflete surpreso, que jamais imaginou que um jutsu pervertido de Naruto poderia ser a chave para salvar o mundo. Com determinação, Sasuke e Naruto avançam rapidamente para tentar selar Kaguya. Porém, antes que consigam alcançá-la, Kaguya muda de dimensão novamente, transportando todos para um ambiente extremamente congelado. Kakashi observa admirado que Kaguya tem a capacidade de reescrever a realidade instantaneamente, como se estivesse usando um genjutsu poderoso. Kaguya escapa e se prepara para atacar novamente, mas Sasuke, manipulando suas chamas negras, consegue se libertar. Zetsu Negro então sugere que sua mãe separe os dois inimigos, e Kaguya faz isso, enviando Sasuke para uma dimensão diferente. Kaguya tenta atacar Naruto, mas ele se esquiva rapidamente. Enquanto ela desaparece em um portal, Naruto vê uma avalanche de neve se aproximando devido a um desmoronamento. Obito finalmente acorda, e através do clone de Naruto, se intera de toda a situação. O clone informa que não consegue sentir a presença de Sasuke e que o seu original está angustiado. Sakura sugere que é melhor estarem lá para ajudar se necessário, e Kakashi concorda, afirmando que se não derrotarem Kaguya, o mundo estará condenado. Enquanto
Enquanto isso, Sasuke está exausto tentando escapar da outra dimensão. O grupo avança e vê o Naruto original sendo atacado pelo ambiente gelado, que acaba o prendendo. Kaguya aparece novamente, e Obito percebe que se trata de uma técnica de espaço-tempo usada pela inimiga. Ele calcula que se sincronizar seu Kamui com a próxima abertura do portal, poderá entrar e tentar resgatar Sasuke. No entanto, ele avisa que isso exigirá uma quantidade imensa de chakra, e se seu chakra acabar enquanto estiver lá, será o fim. Sakura se oferece para acompanhá-lo, devido ao seu chakra do Byakugou. Obito concorda e então planeja a operação. Ele afirma que fará de tudo para encontrar Sasuke e trazê-lo de volta. Naruto agradece pela ajuda, e ironicamente comenta que Obito agora não usa mais uma máscara. Obito responde reafirmando sua identidade como amigo de Kakashi, subordinado de Minato, um Uchiha como Sasuke, e um veterano que compartilha o mesmo sonho que Naruto. Ele declara que estava disposto a sacrificar sua vida por eles. Enquanto isso, Minato se junta aos outros Hokages, que ainda estavam desinformados sobre o que aconteceu. Eles apenas encontraram a parte inferior do corpo de Madara no chão sem mais pistas. Tobirama observa que o Tsukuyomi infinito estava completo, mas como já estavam mortos, não os afetou. Nesse momento, todos ficam surpresos ao ver uma aura surgir do corpo fragmentado de Madara, e vemos o surgimento de Hagoromo. なお羽衣民衆の開祖にして陸道仙人ともいう